Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai discutir um pouco a respeito da doença renal crônica. Então, começando já pela definição da KDIGO. Veja, ela exige uma disfunção renal com taxa de filtração glomerular menor que 60 por um período maior do que 3 meses e ou um aumento de albuminúria maior que 30 mg por dia também por um período maior do que 3 meses. Lembra que desse quadro aqui, que ele é bastante importante, onde ele vai esbarrar nas diferentes definições de injúria renal aguda, de doença renal aguda e da doença renal crônica, os critérios de perda de função e os critérios de dano estrutural. Lembrando então que a albuminúria é o grande marcador aqui na doença renal crônica. Falando um pouco sobre a fisiopatologia, a gente precisa lembrar da teoria do néfron remanescente. Então você tem uma certa massa de néfrons, eles sofrem uma lesão, esses néfrons que sobraram, eles vão precisar fazer o papel deles e o papel daqueles que foram perdidos. Portanto, você tem um processo de sobrecarga dos néfrons remanescentes, que está relacionada à hipertrofia, hiperfiltração glomerular compensatória, um estresse mecânico de cisalhamento, estresse mecânico glomerular que cursa então com uma fibrose GESF, que é glomerulosclerose segmentar focal, e finalmente também levando à atrofia e fibrose também túbulo intersticial. Então aqui é a menor unidade morfofuncional do rim, a gente está dando um zoom. Lembrar da arteríola aferente, do tufo glomerular, arteríola eferente, da cápsula de Bowman, o folheto parietal, o folheto visceral, os podócitos com suas extensões. Então aqui está o processo ainda saudável dos podócitos, suas extensões, a membrana basal, a parte da arteríola glomerular cheia de fenestras, que impede, graças às cargas negativas e à saúde dessa estrutura, impede a passagem das proteínas. Porém, com a sobrecarga crônica, a hiperativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e diversas comorbidades aí que podem causar lesão que culminam em hipertensão, diabetes, infecções, enfim. Os néfrons que sobraram eles vão se tornar hipertróficos, vários fatores de crescimento são liberados, células que poderiam contribuir para que o podócito se recuperasse acabam desenvolvendo um processo oxidativo de inflamação e fibrose. Essa estrutura aqui, que era super nobre, com cargas negativas, que evitavam que as proteínas passassem, agora é perdido, então a gente começa a ter um processo de destacamento dos podócitos e liberação também de proteinúria, principalmente albuminúria. Sobre o estadiamento, ele até que é simples, né? O estadiamento do KDIGO lá de 2012, a gente vai utilizar a taxa de filtração glomerular, principalmente baseada no clearance de creatinina, e também a albuminúria. E juntando essas duas informações, a gente consegue estratificar um risco para o nosso paciente. Então veja, quanto maior a albuminúria, a gente aqui no Brasil usa essa unidade, miligrama por grama, menor que 30, entre 30 e 300, e a 3 maior do que 300, não se usa mais o termo microalbuminúria. E a gente vai juntar com a informação do estadiamento baseada na taxa de filtração, maior que 90 normal, você vai de 30 em 30, aqui na verdade de 15 em 15. Então menor que 15, G5, entre 15 e 30, na verdade 29, G4. O G3 também é 30, mas a gente vai dividir em A e B, entre 30 e 44, depois 45 a 59, o G2 60 a 90 e G1 maior do que 90. A gente vai usar principalmente as fórmulas para estimar a taxa de filtração glomerular. CKD-EPI é a mais utilizada, a mais recomendada pelos artigos. A gente já usava muito o MDRD e o Kolkhoff-Gault basicamente ficou para a história. Elas são melhores aplicadas, claro, se a função renal estiver estável, né? Em mudanças abruptas, tudo, a taxa de filtração vai ser uma estimativa pior. Lembrar que a albuminúria é um grande marcador, tá, de dano glomerular, pelo motivo que eu acabei de descrever, e também reflete um pouco da saúde da microcirculação como um todo. E é claro, se você está diante de um paciente que tem aqui um muito alto risco, você é super tendencioso a querer encaminhar de forma precoce para o nefrologista, assim como eu vou comentar também se você tem situações de etiologia obscura. Aqui também é uma forma de abordar. Veja, então, a gente tem aqui os marcadores de filtração,
o cleanse de creatinina é o mais usado, mas a gente poderia usar a cistatina C? Sim, poderia. Então tem aquelas velhas críticas à creatinina. Então, por exemplo, se o paciente tem uma massa muscular muito grande, ou se o paciente, pelo contrário, tem uma massa muscular muito baixa, o paciente tem amputação de membros, então o clearance de cistatina C seria mais adequado. E a gente vai usar também a albuminúria como marcador. Fechou o critério? Taxa de filtração menor que 60, albuminúria maior que 30, por mais de 3 meses, ok, então a gente vai estadiar esse paciente. Sempre de cara você vai tentar já raciocinar qual foi a causa, porque se a causa for obscura, você tem que se preocupar ainda mais e encaminhar logo para o nefrologista. Mas o mais comum, hipertensão, diabetes de longe o mais comum, doenças autoimunes, tá? Exposição a nefrotóxicos, malignidade, questões estruturais, tá? Obstrução urinária, questões genéticas, enfim. Faça-se a classificação. Posteriormente, você pode ainda avaliar alguns fatores de pior prognóstico, que vai te fazer ser mais tendencioso a encaminhar de forma precoce para o nefrologista. Então, você está vendo que a perda da função está rapidamente progressiva, lógico, né? Você tem uma hipertensão muito grave, paciente que está com distúrbios eletrolíticos também descontrolados, tem lesões estruturais, tem uma doença hereditária. Então, em várias dessas situações, você precisa encaminhar de forma precoce para o nefrologista. E tem aquela velha história bem interessante de que a gente alcança um pico de taxa de filtração glomerular por volta dos 25, 30 anos e com a idade vai tendo um decréscimo. Veja aqui que a média da população, percentil 50, está lá com seus 25, 30 anos com 120 de taxa de filtração. Ao longo do tempo a gente vai decaindo. Porém, você pode estar eventualmente num percentil menor, por uma questão até genética ou disposição intraútero a certos fatores, você já nasce com uma massa de néfrons menor, então ao longo da vida você vai perdendo e pode chegar a ser classificado até mesmo com G2 ou G3A. Isso pode acontecer. O comportamento, conforme você vai acompanhando dessas pessoas, ele é um comportamento mais benigno. Mas então estima-se que depois dos 30 anos você perde na média 1 ml por minuto da taxa de filtração por ano. Sobre os fatores de risco, a gente tem uma longa lista de fatores que convergem para a lesão renal. Então veja, hipertensão, diabetes, doenças imunes, história familiar de DRC que está te jogando por uma questão genética, idade avançada, doenças estruturais, paciente afrodescendente, paciente que cursou com várias injúrias ao longo da vida, ou uma ou duas injúrias graves, a proteinúria persistente, algumas mutações genéticas específicas. A gente pode até dividir os fatores em fatores ambientais, que vai desde, por exemplo, uma má nutrição materna, né, o baixo peso ao nascer, né, eclâmpsia, até questões genéticas e também as doenças sistêmicas, como eu citei, são extremamente importantes, a aterosclerose, né, na idade mais adulta, de repente, desenvolver uma gamopatia monoclonal, isso tudo vai convergindo. Falando agora sobre os componentes clínicos da doença renal crônica, eu me refiro aqui, na verdade, a uma constelação de situações que vão aparecendo e vão se desenvolvendo conforme você tem perda da função renal. Só que função renal não é simplesmente liberação de escórias, é também liberação de escórias, mas ele vai ter papel eletrolítico, papel ácido básico, produção de hormônios, então tem uma função endócrina super relevante, link com o metabolismo ósseo, link com o sistema hematológico, então tudo isso vai surgindo conforme a disfunção renal vai avançando. Falando um pouquinho sobre o distúrbio de sódio e água, né? Então demora, na verdade, para a hiponatremia se desenvolver. Então ele consegue lidar muito bem só nas fases muito avançadas, onde você vai tendo retenção hídrica, edema, então esse é um ponto importante. Nas fases avançadas a hipervolemia, inclusive, pode ser uma indicação de diálise. E aí no começo você faz o quê? Uma restrição de sódio, vai lidar com a hipervolemia utilizando diuréticos de alça, diazídicos, quando a disfunção já está mais avançada, não funciona tão bem. Sobre o distúrbio do potássio. Então, claro, a gente sabe que é uma função importantíssima do rim, é a liberação, excreção de potássio. Mas
o corpo ele tem uma capacidade de adaptação conforme você tem ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona. A aldosterona ela também consegue aumentar a excreção via fecal. Então demora até mesmo para que o potássio se eleve, só nos estágios mais avançados terminais. Claro que medicações então, que a gente usa para melhorar o desenvolvimento, a piora da função renal, podem ser incriminados. Então o IECA, BRA, espironolactona, eles são medicações extremamente incriminadas no aumento do potássio, mas tem como a gente ir tentando manejar isso ao longo do tempo. Situações algumas que predispõem muito o hipoaldo hiporreninêmico relacionado ao diabetes e quando você evolui também com acidose tubular renal do tipo 4, predispõe bastante à hipercalemia. Aqui a gente vai fazer então restrição de potássio na dieta. Os diuréticos de alça que a gente estava usando para manejar a hipervolemia também são super úteis nesse caso. Até mesmo já estão relatando que as glifosinas são úteis também, podem ajudar nessa situação. E as resinas de troca, então a gente sabe que o Sorcal já não é tão bom assim, então vamos dar preferência para o patirômero ou, se possível, para o ZS9, que é o ciclosilicato de zircônio. Sobre a acidose metabólica, então, claro, lembre, nas fases iniciais a gente tem predominantemente uma disfunção tubular. Então, neste momento, você tem um déficit de excreção de amônio. Né? O amônio, então, o amônia vai se ligar ao H+, formando amônio, então você consegue excretar H+, dessa forma. E também aquela bomba lá no túbulo coletor, você tem a célula alfa capaz de excretar H+, também. Então, neste momento, na fase inicial, você tem uma acidose metabólica de onion gap normal, hiperclorêmica, um anagma. Posteriormente, quando está mais avançado, uma TFG menor que 30, principalmente menor que 15, aí se instaura a ragma, né? uma acidose metabólica de onion gap aumentado. O tratamento, veja, é importante sim repor a base. Claro que a gente não vai fazer endovenoso, como a gente fazia lá na fase aguda, no paciente crítico. Aqui é uma reposição com bicarbonato de sódio oral. A gente vai utilizar o comprimido ou o pó, bastante utilizado também. Uma dose de 1 colher de chá, 2 até 3 vezes ao dia pode até ser muito, então em geral 2 vezes ao dia é o suficiente. A dose inicial é de 15 a 30 mEq dia. Sobre os distúrbios de cálcio e fósforo, o que acontece? Com a queda da taxa de filtração glomerular, você tem um acúmulo importante de fosfato. E veja, todo mundo lembra, né? O cálcio baixo é um estímulo à produção de PTH, ok, mas o fosfato alto também é um estímulo importante à produção de PTH. Então essa é uma situação onde você tem um aumento importante do PTH, inicialmente estimulado pelo excesso de fosfato, também tem um aumento da produção de FGF23 lá pelos osteoblastos, que é uma molécula multifuncional que pode causar problemas em excesso. E com o avançar da doença, o que ocorre? A gente tem uma redução da expressão, da atividade de uma preciosa enzima que faz a segunda hidroxilação da vitamina D. Então, a 1-alfa-hidroxilase que transforma o calcidiol, que já foi lá hidroxilado pelo fígado, em calcitriol, é reduzido. Então, você tem menos calcitriol e o calcitriol tem uma função super importante de aumentar a absorção de cálcio no TGI. Então, o que acontece aqui? Você tem um paciente com um PTH muito alto por dois motivos: baixo cálcio e alto fosfato. Então, ele se enquadra nesse quadrinho aqui, que é um quadro super interessante, quando você vai ver o perfil. Veja, aqui é o PTH e aqui são os níveis de cálcio. O paciente renal crônico ele é calciopênico com o PTH bastante elevado. E aqui eu lembro para vocês as diferentes situações da aula que eu dei para vocês de hipercalcemia. Aqui então a gente tem o hiperpara primário, que já foi discutido, o hiperpara secundário, que se enquadra na verdade na fase inicial da doença renal crônica, e o terciário, quando a glândula, por um estímulo crônico, ou seja, por um secundário muito prolongado, você tem um super estímulo da glândula, ela alcança uma autonomia. E aí o PTH estoura. Então você consegue diferenciar as diferentes situações por o perfil de cálcio, PTH e fosfato. Veja, aqui no secundário, o paciente com doença renal crônica, é calciopênico, o cálcio vai estar abaixo, ok? Ou normal no limite inferior. O PTH vai estar alto, ok? E o fosfato no renal crônico ele vai estar alto. Perfeito. E no terciário, aqui a diferença é que o cálcio vai estar alto em vez de baixo ou normal. O PTH vai estar muito alto e o fosfato também vai estar alto.
O acometimento ósseo também pode ser muito importante. A gente tem um termo que abrange todos os problemas, que é a osteodistrofia renal. Isso inclui a osteite fibrosa cística, a doença óssea dinâmica e também a osteomalácia. Veja, a osteite fibrosa cística, o que acontece? Aqui a gente tem uma grande quantidade de PTH, e isso faz uma aceleração super importante do turnover ósseo. Você tem um grande estímulo dos osteoclastos que começam a fazer um processo de reabsorção descontrolado. Veja, como está tudo muito acelerado, existe então absorção e formação, então acopladas. E essa formação ela é anômala, tá? Então também a deposição de colágeno não mineralizado vai acontecendo, as fibras não se orientam de uma forma adequada. Você tem a formação também de um processo que é tumor marrom, são cistos que ficam preenchidos por hemosiderina e dão esse aspecto amarronzado ao tumor. Ele se desenvolve em várias regiões, em face é um clássico. Você tem, lembrar que a afinidade do PTH à cortical, então você tem uma absorção de falange distal, coluna em codfish, crânio em sal e pimenta, são todas espectros da osteite fibrosa cística. Além disso, tem essa situação que é a doença óssea dinâmica. Veja, se eu faço um controle muito agressivo do meu PTH num ambiente de toxinas aí relacionadas à uremia, tudo, você implica num baixíssimo turnover ósseo e isso faz com que comece a acumular microfraturas. Isso leva a mais dor óssea, mais fratura. E aí os minerais que estariam sendo direcionados para a formação óssea, devido ao baixo turnover, acaba que predispondo a um processo de mineralização dos tecidos. Isso a gente chama aí de calcifilaxia, que inclusive pode ser desencadeado até pelo uso de varfarina. E aí é um processo bem grave, em geral ocorre em subcutâneo, tudo você pode ter esse tipo de aspecto. E por fim, a osteomalácia também, que é uma deficiência de mineralização óssea relacionada à deficiência de vitamina D e esse contexto todo. Sobre o tratamento da osteodistrofia renal, então, primeiramente, a gente vai tentar fazer uma restrição de fósforo e, posteriormente, começar a utilizar quelantes de fósforo. Então, a gente tinha relatado em livro o uso de hidróxido de alumínio, porém, não se usa mais, o alumínio ele acumula, pode até fazer encefalopatia alumínica. Os sais de cálcio também são bem relatados, o carbonato de cálcio, então, poderia também ser utilizado, apesar de que tem o risco de implicar em hipercalcemia. O sevelamer é também muito utilizado, acho que essa é talvez a grande medicação aqui, é um quelante de fosfato. Então a gente pode utilizar até uma dose maior ou menor, conforme os níveis de fosfato. Em geral, começando com um comprimido 3 vezes ao dia, mas também poderia ser a utilização de sachê. O calcitriol, então vai ajudar a controlar o hiperparatiroidismo secundário. Então você vai aumentar a sua absorção de cálcio, fazendo com que ocorra um controle. Começa com dose baixa, 0,25 de calcitriol, vai aumentando progressivamente, com cuidado para não fazer um controle excessivo do PTH. Também é relatado o uso de paricalcitiol, esse aqui eu nunca ouvi utilizando, mas é bem relatado, e aí ele induz em menor absorção intestinal de cálcio, né? Porque o problema também do calcitriol é esse, ele acaba aumentando muito a absorção de cálcio intestinal, que às vezes pode não ser bom, também implicar também em hipercalcemia. E o Sinacal 7, que é um cálcio mimético, então ele vai se ligar lá na paratireoide, fazendo uma função de cálcio mimético, então reduzindo a produção de PTH também. Essa é uma indicação clássica do Sinacal 7. E veja, a sua meta aqui não é a normalização do PTH. Quanto que é o normal? 10 a 65. Aqui você pode até ser bem permissivo. Tinha uma tabelinha antiga que fazia uma correlação entre a TFG, o estadio e o nível de PTH que é aceitável. Mas a média aí fica entre 150 a 300. Justo para que você evite a questão da doença óssea adinâmica. A questão cardiovascular nesses pacientes é super importante. Então, o risco de aterosclerose, doença arterial coronariana e todas as suas consequências são a principal causa de óbito nesses pacientes. Então, o risco cardiovascular é extremamente elevado, 50 vezes, 100 vezes, até 200 vezes, alguns artigos citam o risco de ter algum desfecho cardiovascular, inclusive levando a óbito. Nas fases mais avançadas, inclusive, a insuficiência cardíaca é uma questão super importante. E aqui a gente está falando sobre a convergência de múltiplos fatores de risco. Então, eu preciso pensar na obesidade, pensar no tabagismo, pensar na hipertensão. Então, o valor exato da hipertensão, você vê que às vezes tem discussão ainda. Alguns
defendendo até um controle pressórico um pouco mais agressivo, mas a PA meta com menor do que 130/80 é bem justa. Lembrar da importância do IECA e BRA nesses pacientes, então lembrar da questão da dinâmica da arteríola aferente e eferente. Aqui é uma situação que uma das explicações é que com o IECA eu consigo vasodilatar a eferente, portanto reduzindo a pressão de filtração glomerular. No começo a gente tem uma queda de TFG, que até 30% é bem-vindo, é tudo bem. Isso a longo prazo vai acarretar em uma série de benefícios. Então o controle do excesso de filtração ele é um ponto super importante e os IECA e BRA eles despontam como as grandes medicações nesse quesito. Lembrar também da importância das estatinas, então a gente fica muito predisposto, o paciente acima de 50 anos, com DRC, mesmo com lípides normais, eu devo fazer uma dose baixa ou até moderada de estatina. Então é um paciente que é muito aterosclerótico, e a estatina aqui, a atorvastatina parece ser a melhor, inclusive com a atorva eu não preciso fazer necessariamente correção para a função renal. E aí depois, né, surgiu as maravilhosas gliflosinas, né, por exemplo a dapagliflozina. Eu até coloquei essa figura aqui para vocês, lembrando, por exemplo, existe uma série de hipóteses que são aventadas, tá? Redução de estresse oxidativo, mas percebeu-se que no paciente, especialmente paciente diabético, você tem uma vasodilatação da arteríola aferente. E essa vasodilatação acarreta em hiperfiltração e sobrecarga, como eu já citei lá no começo. Então, com a gliflozina, um dos mecanismos que são aventados é essa questão do controle da vasodilatação da aferente, então a redução. E aí você tem uma melhora da hiperfiltração. Veja, aqui tem um gráficozinho super interessante do desfecho, tá? Tempo para diálise e a porcentagem dos pacientes com síndrome de Alport, daqueles que usaram IECA e os que não usaram IECA. Tá? Então, olha a diferença de evolução dos pacientes sem terapia, a porcentagem deles, né, em relação ao passar do tempo, a porcentagem deles que precisou de suporte dialítico, em relação àqueles que usaram IECA em diferentes situações. Sobre a questão hematológica, né? Então é muito incomum encontrar anemia no paciente renal crônico, e ela é multifatorial, são diversas causas que vão convergindo, perdas de sangue, até mesmo no circuito de hemodiálise, por exemplo, maior predisposição a HDA, redução da meia-vida das hemácias, desnutrição, inflamação sistêmica, fibrose da medula, o PTH, inclusive, ele é tóxico para a medula óssea. Mas, claro, o principal motivo aí que desponta, que a gente não pode esquecer, é a deficiência de EPO, de eritropoetina. E no final das contas, a gente, em geral, observa uma anemia normocítica normocrômica. E o tratamento? Então, o grande tratamento aqui vai ser a reposição de eritropoetina recombinante humana, uma dose de 100 a 150 unidades por quilo subcutâneo ou EV, 3 vezes na semana. A indicação clássica é com HB menor que 10, com uma meta que fica aí entre 10 e 11,5, 10 e 12, né, evitando um HB acima de 12 que também não foi benéfico. Antes de iniciar a sua terapia com EPO, você precisa avaliar a cinética do ferro, tá? Então ver o índice de saturação, que tem que estar maior que 20%, e a ferritina, que precisa estar acima de 100. Outros distúrbios hematológicos, a gente sabe da importância da disfunção plaquetária, da tendência a sangramento, mucocutâneo, equimoses, epistaxe, gengivorragia, pode acontecer também menorragia, enfim. O tratamento aqui, a própria correção da anemia, ela é benéfica, né, porque melhora a questão das plaquetas, em vigência de uma anemia muito importante, as plaquetas elas não ficam bem localizadas no interior do vaso sanguíneo, elas deveriam ficar mais na periferia. Com a anemia, elas acabam perdendo essa característica. Então, se você corrige a anemia, as plaquetas ficam onde deveriam estar, correndo o vaso de forma mais periférica, favorecendo então a função plaquetária, obviamente. Existe a questão do DDAVP, que pode ser utilizado em altas doses, tá? Tanto nasal quanto intravenoso. E o DDAVP, aparentemente, ele vai aumentar a liberação de forma transitória, tá? De fator de von Willebrand, permitindo então uma maior adesividade plaquetária, e poderia, dependendo da gravidade, até mesmo usar a crioprecipitada. Sobre distúrbios do TGI, vai desde coisas simples como um hálito com odor de urina desagradável, disgeúsia, relatados soluços, maior risco de doença ulcerosa péptica,
por maior acidez gástrica, inclusive, constipação, desnutrição. Depois a gente tem todo o espectro de problemas neuromusculares, que a gente até lembra de uma indicação de diálise, que é encefalopatia urêmica, confusão mental, coma, asterixis, também o flapping é relatado, mioclonias, cãibras, às vezes intratáveis, inclusive. É relatado também polineuropatia sensitiva distal, síndrome das pernas inquietas. Isso tudo, na verdade, lembra, a gente sempre pensa na ureia e na creatinina, mas na verdade tem uma longa lista de toxinas que a gente nem mede e que vão se acumulando e são responsáveis por essa constelação de sinais e sintomas. Sobre os distúrbios endócrinos, então é uma situação onde você tem menor produção de estrogênio, menor produção de testosterona, tem, portanto, infertilidade, impotência, aumento de prolactina também é relatado. Sobre a questão da insulina, você tem maior recirculação da insulina, então a mesma dose de sulfa que você estava usando para o paciente, conforme ele vai perdendo a função renal, isso é um clássico, né? O paciente usava uma dose de glicazida lá durante muitos anos e ele vai perdendo a função renal, de repente começa a cursar com hipoglicemias de repetição, né? Então, da mesma forma, a insulina ela vai circular muito mais quando você utiliza insulina regular e NPH. E você precisa lembrar que muitos dos antidiabéticos orais exigem ajuste para a função renal. Então, a própria metformina, em um estágio de clínica de 30 a 45, você ainda pode usar com ajuste de dose para 1000 mg por dia. As glifosinas, o ponto de corte delas foi caindo cada vez mais, né? Então, no começo falava entre 30 e 45, agora a gente já fala em 20 para iniciar, mas poderia até manter por mais tempo, dados os benefícios que elas têm. Os análogos de GLP-1, veja, a própria semaglutida, o Ozempic, e também o Saxenda, a liraglutide, não exige, né? Só uma certa cautela, mas não exige ajuste. A linagliptina, que a gente gosta muito, então também não há necessidade de ajuste, super importante. Até medicações mais antigas, tá? Como a pioglitazona, só que tem um problema de retenção hidrossalina, mas você pode não ajustar, inclusive. Então sempre recorra a alguma tabela e lembre da importância dos ajustes das diversas medicações, inclusive dos antidiabéticos orais. E aí, finalmente, a questão da terapia de substituição renal, hemodiálise. A gente sabe daquelas indicações de urgência que eu já comentei, então, mas também aqui a gente pode encaixar outras situações, né? Então, clássico, encefalopatia urêmica, pericardite urêmica, né? Então, o pericárdio ele fica muito sensível à uremia, portanto, favorecendo a pericardite hemorrágica, que é uma situação muito grave. Desnutrição avançada do paciente, náuseas e vômitos refratários, que não tenham uma outra causa, cãibras intratáveis, até eles citam, né, os diversos distúrbios eletrolíticos, sobretudo potássio, obviamente, acidose, hipervolemia, então são todas indicações clássicas que a gente precisa saber. E claro, você não vai ficar esperando a correria para o paciente entrar em urgência para ir então fazer a diálise na mão de um nefrologista. Obviamente ele vai fazer uma programação com antecedência, ele já está antevendo que daqui a alguns meses, em geral 6 meses, ele já vai evoluir para a necessidade de diálise, então já faz a confecção da FAV, e aí você evita todo um estresse e um potencial piora do prognóstico do paciente, né? E por hoje é só, muito obrigado, forte abraço.